porque nós vamos falar sobre este livro, que é Os 12 Segredos de Jesus, de autoria do Jamil Albuquerque, como coautor o pastor Robson Rodovalho. E até aqui vai uma explicação. Os que me conhecem sabem que eu sou de origem católica, de formação católica, e este é um livro escrito por dois evangélicos, o Jamil, que só não é pastor por falta de tempo, né? E pelo bispo Robson Rodovalho. Mas nós somos cristocêntricos, nós temos Jesus como nosso Senhor e Guia, somos cristãos. E por que não falar de outros livros do portfólio Mastermind, de Napoleão Hill? Porque Ô, Claudinho, agora... enquanto você explica aqui, deixa eu pegar a baixinha ali, porque senão ela fica chorando. Fica tranquilo, o Jamil tem lá a cachorrinha dele, depois eu prometo que ele vai revelar o nome dela para nós, né? E neste momento em que nós estamos aqui, no meio da paixão de Cristo, a sexta, que é o dia da crucificação, o dia do início da paixão, na verdade começa na quinta-feira à noite e se encerra a celebração no domingo da ressurreição. O momento é um momento em que nós olhamos para as lideranças mundiais. As lideranças estão aí sendo questionadas o tempo todo. E nós vamos falar um pouco da liderança de Jesus, o que isso tem a ver com o nosso momento, o que isso tem a ver com o Mastermind. E nós estamos no meio desta travessia, que todo mundo está dizendo que aqui no Brasil, principalmente, nós estamos atingindo o ápice da crise que este novo vírus planetário provocou e no mundo, de certa maneira, também. Então, eu escolhi este dia, que também é o meio da paixão, aqui nesse crepúsculo do sábado, da vigília pascal, que é quando a tarde vai se encerrando. É muito emblemático, então, este momento. E eu quero pedir ao Jamil, muita gente que está vendo já te conhece, mas temos pessoas que não te conhecem também, Jamil. Então, eu queria que você fizesse, assim, em 2 minutos, uma apresentação. Quem é Jamil Albuquerque? E depois nós vamos falar como é que começou a nossa história, a nossa parceria. Tens a palavra, Jamil. Muito bom, obrigado, Claudinho. Eu preciso justificar aqui por que eu saí atrás das cachorrinhas, porque elas são mãe e filha, né? São mãe e filha. E a veinha aqui, que já está bem veinha, ela está com a gente já, acho que 12, vai para 13 anos. Ela é muito sentida, porque ela fica ali com a carinha de choro, enquanto a outra, que é filha, vem e ocupa o espaço, então eu tenho que pegar ela, porque senão ela fica ali. Ela gosta de ficar também as duas no meu colo aqui. Ó. Elas veio falando com alguém, elas querem participar. Elas estão já, só falta fazer o treinamento Mastermind. Elas já estão aprendendo. Bom, você pediu para me apresentar e aí sempre é um pouco mais difícil quando a gente se apresenta, né? O que eu posso dizer é assim, eu sou um apaixonado por Napoleão Hill e eu estudo Napoleão Hill desde 1978, que foi quando eu conheci o livro de Napoleão Hill. Que é isso? Acho que deu uma falhadinha, Claudinho. Não, eu disse que em 78 eu não tinha nem nascido. Não tinha nem nascido, é verdade. É de 78, e eu depois de 78, esse livro teve um impacto tão profundo na minha vida que eu acabei indo para a docência, eu fui me formei em economia, eu me formei em teologia, e a formação em teologia, nunca fui pastor, nunca estive na frente de nenhuma igreja, mas tenho formação teológica. E isso, claro, me deu uma visão de Jesus Cristo bastante assim, humana, vamos assim dizer, filosófica. Então, eu estudei Jesus pelo viés religioso e pelo viés filosófico, e depois pelo olhar humano, o mestre dos mestres. E quando nós escrevemos esse livro, Os 12 Segredos de Jesus, sempre me chamava a atenção que tinha algo a mais neste livro, na Bíblia, que falava alguma coisa que poderia deixar para todos nós uma mensagem
profunda para que pudéssemos, então, nós colocarmos em prática como líderes. Então, eu sou um estudante de Napoleão Hill há mais de 40 anos e que sou um apaixonado por Jesus, pela beleza, pelo que é o cristianismo, e aquilo que teve um pensador indiano escreveu em um livro chamado Antes que Você Morra, chamado Osho. Ele fez uma análise das 5 grandes religiões e ele diz isso, né, que o cristianismo, até pela beleza da solidariedade, da estrutura, pelo ponto de vista social, ele é verdadeiramente uma religião que merece ser vivida e praticada. Obrigado, Jamil, por esta breve apresentação. Você tem muito mais para falar a respeito de si mesmo, mas o tempo ele demanda contra nós. Então, seja bem-vindo mais uma vez e obrigado. Já atingimos aqui 70 pessoas e às vezes a conexão cai um pouco. E muito obrigado a todos vocês que acabaram de chegar. Jamil, nossa trajetória começa há praticamente 20 anos, né? Quando eu fui convidado por um diretor de uma empresa onde eu atuava, ele me disse, tem um treinamento que você precisa fazer porque é a tua cara. Chega lá, eu encontro esta figura, que foi meu instrutor, o Jamil Albuquerque, e há 20 anos começava essa história de parceria, que é a formação, a união de mentes em torno de objetivos comuns. E o Jamil ficou muito tempo aqui, o Jamil ficou por 5 anos aqui, eu por 5 anos acompanhei o Jamil em sala, e assim começou a nossa trajetória. Eu fui fazer o treinamento Mastermind e me apaixonei pelo programa, fui convidado para ser apoiador e depois de algum tempo veio o convite para me tornar instrutor e exerço esse mistério com muita honra, muito orgulho, muita paixão por esta metodologia transformadora que tem uma causa, que é formar líderes, empreendedores socialmente responsáveis para atuarem nas suas comunidades empresariais, nas suas comunidades associativas, nas suas comunidades familiares, transformando o mundo à sua volta. Então, devo tudo isso a este homem, que é o Jamil, e que está à frente de uma empresa que já desbordou as fronteiras brasileiras. Hoje ele é conselheiro da Fundação Napoleão Hill, com sede nos Estados Unidos, e somos representantes exclusivos desta marca Mastermind, e que está atuando em mais de 50 países pelo mundo. Jamil, fala um pouco da tua trajetória dentro do Mastermind, como é que nós saímos do zero para esta empresa onde praticamente 200 mil pessoas já passaram pelas nossas salas e tem dado a todos nós um índice de avaliação próximo a 100%, 98,7%. Como é que essa liderança foi parar dentro da tua cabeça, depois dentro do teu coração? O Claudinho, é porque o Mastermind é um conceito que virou uma marca de treinamento e é uma marca que virou um conceito, porque Napoleão Hill criou uma metodologia e sem metodologia não se consegue multiplicar esforços. Então, eu recebi esta honraria da Fundação Napoleão Hill, faço parte do conselho hoje, do Conselho Mundial, de ser o representante de Napoleão Hill. E aí temos esta metodologia e fomos encontrando pessoas que têm esta mesma ideologia, que têm esse mesmo ideário, que é colocar uma ideia em prática, porque a ideologia é apenas você estudar a ideia. Agora, o ideário é você colocar em prática essa ideia. Então, nós começamos a colocar em prática desde a última década do século passado. Você foi uma grata satisfação, porque quando as luzes do século XXI se acenderam, a gente se encontrou. Aí, um belo dia, eu te disse, escuta, o que você pensa de ajudar a espalhar o perfume de Napoleão Hill, esta filosofia de Napoleão Hill pelo noroeste paulista? E você disse a frase mágica bíblica, eis-me aqui, general.
Então, e juntos nós irmanamos esse ideal e irmanados por um só ideal, nós estamos levando essa expansão da consciência que as pessoas enxergarem a vida pelo prisma do resultado, ter o foco na solução e não o foco no problema. Muito bom, Jamil. E temos feito muito mais que o combinado, né? Nós estamos percebendo aí que os nossos programas, que hoje já são 16 programas, praticamente 14 em andamento e 2 em formação, que estão aí disponíveis no mercado, e aqueles que estão chegando agora, que não conhecem a plataforma Mastermind, podem acessar os nossos sites, mastermind.com.br ou Mastermind Noroeste Paulista, que é o site aqui da nossa região, para entrou em mastermind.com.br. Vou fazer a seguinte pergunta, Jamil. Quem é o Judas ou qual é o Judas que você considera, nesta altura desta crise mundial que nós estamos vivendo, que nós devemos malhar hoje? É a mídia que pregou más notícias, é a falta de liderança, é as pessoas que não estão respeitando a sua própria vida e a vida dos outros. Qual é, na tua opinião de líder, o Judas que nós devemos malhar hoje, Jamil? Ô, Claudinho, essa pergunta é uma pergunta que me faz eu sempre ir para o viés da política, que acaba nem sendo o melhor caminho para mim, porque eu sou muito bem posicionado nisso, né? Nós temos uma calamidade, ela de fato existe, a calamidade está aí, está pronta, né? Agora, se for para escolher um Judas para malhar, é o medo, tá? Porque o medo mais a inoperância gera ansiedade. Se eu tenho medo e se eu não faço nada, eu vou explodir de ansiedade. Então, tem que malhar essa ansiedade. Agora, a calamidade nós vamos negar? Não vamos negar a calamidade. Ela existe, ela está posta aí. É mais ou menos assim. É mais ou menos quando você tem uma calamidade que é dentro daquilo que você não, contingencial, que você não pode fazer, dá uma enchente. Dá uma enchente e tal, aí passa a enchente, fica todo aquele caos. Aí você vai dizer, mas eu não posso sair porque tenho... Como é que é o nome daquela doença do rato lá, que esqueci o nome, que ele faz xixi? Leptospirose. Aí tem aquela outra do sapo lá, que ele com muita água, ele fica nervoso, ele espirra aquele líquido e não sei o quê. O que você tem que fazer? Você tem que pegar uma bota de borracha e limpar, você tem que fazer alguma coisa, você tem que dar um jeito de fazer acontecer. Você não pode ficar inoperante, porque se você tem medo e tem inoperância, gera ansiedade. Então, o Judas a se malhar é a ansiedade. É isso que nós temos que malhar. Agora, se você começa a jogar para mim corda sobre política, eu vou fazer essa live ser política, porque o meu posicionamento é muito bem definido. Nós estamos vivendo uma guerra e com tiros de canhões invisíveis. E está muito claro. A calamidade ela é psicológica, ela é psicológica, ela não é biológica. Mas se nós não cumprirmos, virá biológica. Isso pode ter certeza. Então, nós estamos há 3 semanas enjaulados dentro de casa, enquanto pessoas aí que não estão andando livremente, pessoas que estão ditando, dizendo que nós temos que ficar, não podemos trabalhar, não podemos abrir o nosso negócio, temos que ficar enjaulados enquanto eles ficam fazendo idiotices. Então, precisa ficar claro, tem que malhar o medo, tem que malhar a inoperância, porque ela vence a ansiedade. Agora, Jamil, muito bem colocado isso que você falou, porque quando se trata de dizer para as pessoas, dentro da retórica, que malhar o medo é a ordem do momento, a pergunta que se faz é, como é que as pessoas fazem isso? Porque o que fazer é uma coisa, agora, saber como fazer, aí precisa de liderança, principalmente a autoliderança. E neste momento que nós estamos vivendo o ciclo da Páscoa, a pergunta que eu quero te fazer agora é a seguinte, Jamil. Quem foi para você o líder Jesus Cristo? Como é que ele malhou o medo naqueles momentos que antecederam
a morte, porque muitas pessoas estão hoje lidando com a finitude. Né? Então a pergunta é, por que lidar com a finitude? Por que vencer o medo se a finitude é certa? Já que a imortalidade é impossível para os seres humanos. Jesus, que tinha a imortalidade garantida, por assim dizer, pela sua divindade, como é que ele exerceu a liderança para manter aqueles homens que o seguiam, aquelas mulheres que o seguiam? Quem foi para você o líder Jesus que malhou esse medo nos momentos mais determinantes da passagem dele por este mundo aqui, que viveu na sua época guerras diferentes dessa nossa? Eu acabei de ver aqui Rose Pesci, PSI, Rose Psi. Ela colocou ali ação, ação, ação. Vencer o medo é agir. É agir, é a ação que transforma tudo isso em coisas. A ação é o ato de transformar as ideias em coisas. Então, é dar pernas às palavras, isso é a ação. Então, uma das maneiras de vencer o medo é a ação. Mas já que assim parece que agora você trouxe para a essência daquilo que que você convidou as pessoas para falar, que é sobre a liderança de Jesus. A liderança de Jesus é uma liderança servidora. Toda a essência de Jesus é uma liderança servidora. Ele foi um mestre diferente de todos os mestres. Ele é o mestre dos mestres. E foi exatamente ao passar pela paixão de Cristo, que nós estamos passando pela paixão de Cristo aqui, né, por analogia, né, que a paixão é o enfrentamento do seu sofrimento. Depois, com o avanço das licenças poéticas, e semânticas, é que ele foi ganhando esse contorno dos arroubos da alma, da paixão e do sex appeal. Mas ela sempre está ligada ao sofrimento, à paixão de Cristo, ao sofrimento, né? A experimentação do paixão é o extremo dos seus sentimentos, é um flerte com a loucura. Toda paixão é um flerte com a loucura. Toda paixão ela te leva a linhas muito limites, porque é o extremo dos sentimentos, né? Então, a paixão era um suplício físico, e ele passou por esse suplício físico no deserto, né? Em que isso foi muito importante na vida dele, e depois dele ele foi consagrado como líder dos líderes. E foi um líder diferente, porque ele foi um líder que ele não nasceu em palácios, ele não nasceu na riqueza, muito pelo contrário, ele nasceu na pobreza, ele nasceu com os animais, ele nasceu numa manjedoura, numa estrebaria, junto com as vacas. Ele nunca andou mais do que 300 quilômetros longe da sua aldeia natal. Ele nunca esteve na frente de nenhum exército. Ele nunca teve o seu nome ligado à grandiosidade. Ele nunca reinou sobre nenhum reino. No entanto, nem todos os reis que já reinaram, nem todos os navios que já singraram os mares, nem todos os guerreiros que já guerrearam, construíram tanto, fizeram tanto, deixaram tanto pela humanidade como esse mestre dos mestres, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele teve uma história tão forte, tão forte, tão forte, que a história dele não coube no mundo, não coube na história. A história teve que se dividir para contar a história de Jesus Cristo, antes de Cristo e depois de Cristo. Ele mostrou que não precisa muita gente para mudar o mundo. Com 12 executivos, com 12 homens, com 12 discípulos, ele alterou a rota da história. Esse é o nosso mestre Jesus. Esse é o mestre dos mestres. Um homem que transformou os entardeceres da sua aldeia em belos poemas. Um homem que transformou o caminhar junto do seu grupo de amigos em belas lições filosóficas existenciais. Um homem que transformou a conversa na montanha
no discurso mais famoso do planeta, que é aquele discurso conhecido como Sermão da Montanha, o homem que transformou os mares da Galileia que não passam de riachos perto dos outros mares, nos mares mais bonitos, mais longos e maiores da história. Um homem que transformou a pescaria como sendo a coisa mais importante do planeta. Então, a liderança de Jesus, ao mesmo tempo que este homem foi lavar os pés dos seus discípulos, que eram homens brutos, que eram homens assim de 20 séculos atrás, lavar os pés, imagina, só andavam de pé descalço, lavar os pés, o Filho de Deus foi lavar os pés. Então, uma liderança servidora, uma liderança que tem base, uma liderança que tem virtudes e uma liderança encantadora. Jamil, você falando essas coisas, eu estou olhando aqui para os 12 capítulos, cada capítulo traz um dos segredos de Jesus, segundo esta literatura maravilhosa que nós temos em mãos, e aqueles que ainda não leram este livro, eu aconselho a lerem, agora que muitas pessoas estão nessa vibe de ler agora, porque tem tempo para refletir, e eu fiquei pensando aqui, a pergunta que eu te fiz é, quem é o líder Jesus Cristo? Você falou muita coisa. Podemos afirmar que Jesus Cristo foi o líder da transformação? Porque esse é o quarto segredo de Jesus. É quando lá nas bodas de Caná, pela primeira vez, ele publiciza a sua liderança diante de uma comunidade perplexa. Você considera que Jesus foi um líder transformador, além de um líder servidor? Porque, a bem da verdade, ele foi um transgressor, né? Toda a ordem instalada, ele tratou de transgredir, mas ele fez isso com liderança. Qual é, na tua visão, o líder, a dimensão transformacional da liderança de Jesus? Assim, quando nós catalogamos os 12 segredos de Jesus, os 12 pilares de Jesus, Claudinho, o quarto segredo é da transformação, que fala da liderança de Caná, que fala daquele momento de Caná, das bodas de Caná, onde ele transformou água em vinho, e que foi o primeiro milagre dele, né? O que é milagre? É trazer o invisível para a realidade. Trazer essa transformação para a realidade. Ele precisava materializar que a essência do cristianismo é a transformação de si mesmo. Aquilo que os alquimistas do passado falavam, que a alquimia não é transformar ferro em ouro, não é transformar metais não nobres em metais nobres, não é transformar pedras brutas em diamantes. O grande segredo da alquimia é a transformação de si mesmo. É o ser humano, ao caminhar no oceano da vida, ele possa ir fazendo a lixiviação da sua própria carne, a ponto de sair do estágio hominial para o estado angelical. É subir a escada de Jacó com toda essa intemperança que a vida humana aqui na Terra dá. É por isso que os 40 dias no deserto é tão simbólico na transformação. O que é a paixão? O que é um apaixonado? O que é um ser apaixonado? Quando nós pegamos para a realidade, é aquele que suporta a dor, é aquele que suporta a explosão dos sentimentos, ao mesmo tempo que consegue organizar. Então, a paixão é um arrebatamento físico, mas que você consegue ter domínio. E quando você faz tudo isso, transformar-se em algo melhor, você sai do lado de lá um ser humano melhor. Então, você várias vezes transformou a nossa fala aqui em algo muito similar à nossa realidade, porque nós estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial, e quem sabe até não é a Terceira Guerra Mundial. Quem sabe seja verdadeiramente a Primeira Guerra Mundial. Porque a tal Primeira Guerra Mundial que nós aprendemos nas páginas dos livros, nada mais, nada menos foi que uma guerra entre meia dúzia de países na Europa, uma guerra europeia, e uma guerra civil, porque foi também uma guerra entre duas famílias. Foi o filho de Ferdinando de Áustria que ofendeu o Kaiser da Alemanha, e aquela briga familiar acabou envolvendo meia dúzia de países ali. Quase foi uma guerra civil europeia. A Segunda Grande Guerra
foi um país que resolveu atacar um povo, que era o povo judeu, mas como o povo judeu tinha riquezas ali em alguns outros países, eles acabaram invadindo os outros países. Então, foi um só país que fez duas guerras e que acabou ficando restrito ali. Porque quando os Estados Unidos entrou na guerra porque foi uma negociação para eu só entro se vocês aceitarem que o dólar fique uma moeda, a moeda comercial. O Japão entrou na guerra, mas foram coisas isoladas. Não era uma guerra mundial, de fato. E agora não. Agora, dos 206 países no mundo reconhecidos pela ONU, dos 194 países do mundo que são filiados à ONU, porque 196 países são reconhecidos. Agora, são 194 que são filiados à ONU, porque tem países que são reconhecidos. Eu vou dar um exemplo. O País Basco, por exemplo, que é dentro da Espanha, se reconhece como um país. A Palestina, que é reconhecido como um país, mas não é um país, não tem território. Isso para dar os exemplos, vocês entenderem o que significa isso 206 com 194. Então, é importante entender que desses 194 países, nós já estamos com 172 países onde o vírus chegou. Então, o que chegou aonde? Chegou essa bala de canhão invisível. E ela é uma guerra psicológica. Ela não é uma guerra biológica, mas se eles sentirem essa aliança, que nós não sabemos aonde está, se é uma aliança do mal, invisível, qual é o objetivo por trás disso tudo, nós não estamos sabendo bem, porque nem tudo nós estamos enxergando. Então, se nós soubermos suportar esta paixão, nós vamos sair do lado de lá transformado. Esta lixiviação do mar, do oceano da vida, vai fazer com que nós sejamos pessoas muito melhores. Né? O que é a lixiviação? É quando a água pega na carne do peixe e vai limpando para que ele se transforme numa carne melhor. Então, essa é a jornada. A transformação. Um dos segredos de Jesus que está aqui no livro, você falando aqui me veio à mente, é que um dos segredos de Jesus foi a aceitação da missão, ou seja, ele em momento algum se furtou daquilo que era o objetivo dele. Eu quero trazer isso para o nosso momento atual. Tem muita gente que não está aceitando esta travessia. Ou seja, as pessoas não querem colaborar com o inevitável. Por exemplo, algumas pessoas consideram uma bobagem utilizar a máscara. Outras pessoas não estão cuidando de se higienizar com álcool gel. Outras pessoas não querem respeitar a quarentena. As pessoas querem sair, as pessoas estão... Ou seja, as pessoas estão atropelando o tempo de cada coisa. O que você teria para dizer para nós, olhando como exemplo a liderança de Jesus, que foi um líder transformador, em termos de aceitação do momento? Como é que os empresários, na tua opinião, podem colaborar com o inevitável? Como é que as famílias podem colaborar com o inevitável? Como é que nós fazemos, sob o ponto de vista de autoliderança, para aceitarmos esta travessia até que nós cheguemos no porto onde a nossa cabeça entende que é o nosso objetivo pós-crise? Claudinho, o desespero só faz mal para o desesperado, é isso. Então, quem se desespera acaba tendo problemas mesmo dentro dele. O primeiro segredo de Jesus, que está contido aqui, aliás, não é o primeiro, penso que é o segundo, a saudação. Como é que você faz o encontro? Que é a paz. A paz. Encontra o centro de si mesmo. Encontra o centro de si mesmo. Se nós não encontrarmos o centro de nós mesmos, se nós não conseguirmos esse equilíbrio, existem momentos em que o caos é muito visível. Tá? Então, diante das dificuldades, eu quero lembrar de alguém mais perto de nós aqui, que foi Vasco da Gama, quando ele estava passando lá embaixo com as suas caravelas, no Cabo das Tormentas lá, e a tempestade veio, e o barco estava afundando, e as ondas, e ninguém tinha feito aquela passagem, porque ele foi o segundo homem a dar verdadeiramente a volta ao mundo,
O primeiro foi Fernando Magalhães, o primeiro ser humano global da história foi o Fernando Magalhães, o segundo foi Vasco da Gama, e quando ele estava dando a volta lá embaixo, no Cabo das Tormentas, o barco ia afundar. Estava todo mundo desesperado, os marujos desesperados, e ele foi perto do timão, as pessoas se amarravam assim no timão para não ser arrancado pelas ondas e para poder ficar lá no leme do barco. E aí ele deu um grito e disse: marujos, olhem para o mar. Olhem para o mar, marujos. O mar treme quando nós passamos. Ou seja, ele inverteu a visão. Ele mostrou que é o problema que tem que se preocupar com a gente, não nós com o problema. Porque a regra da vida é ser maior que o problema. Se nós não aguentarmos os nossos desertos, não teremos o direito de desfrutar da terra prometida. Se nós não enfrentarmos os nefilins, os gigantes que impedem de entrar na terra prometida, nós não entraremos na terra prometida. Se nós não suportarmos o demônio, o diabo tem a função do quê? De impedir que os covardes entrem no céu. Então, nós temos que suportar este suplício do deserto. Nós temos que entender. Nós temos aí uma guerra, esta guerra existe, a calamidade está posta, tem pessoas que estão morrendo de verdade, nós temos isso, mas isso não pode nos amedrontar. Não pode nos amedrontar. Nós temos que enfrentar. Então, um dos segredos de Jesus é encontre o centro de si mesmo. Encontre essa força interior. Faça com que essa força interior possa se tornar um escudo exterior e uma arma exterior. Porque isso aqui vai passar, nós vamos chegar do lado de lá e nós temos que ter ferramenta para lutar. E essa ferramenta está aqui dentro. Ah, mas nós não vamos encontrar mais o mundo que nós deixamos. Claro que vai, para com isso. Para de se assustar com coisa... para de se assustar com lagartixa, pensando que é dragão. Claro que o mundo é igual. Vai ser o mesmo mundo, sim, senhor. Profetas do Apocalipse existem desde que o mundo é mundo. Profetas do Apocalipse desde que o planeta Terra é planeta Terra. Faz 20 séculos que tem gente andando pelo mundo dizendo que o mundo vai acabar. Como é que não vai ser o mesmo mundo? Não vai ser a mesma rua? Não vai ser a mesma cidade? Vai. Agora, o jeito de fazer as coisas é diferente. O jeito de fazer as coisas é diferente. Para que a gente fale a respeito do pós-crise. Nós falamos alguma coisa sobre... Claudinho, você me permite, Claudinho, você citou o Padre Zezinho, eu lembro, acho que há uns 15 anos atrás, que eu vim com ele ao lado dele no avião em Brasília. Eu lembro. Conta essa história que é ótima. E aí eu falei, você tem que ligar para um amigo meu. Aí ligamos para você, você não atendeu o Padre Zezinho, snowball o Padre Zezinho, e ele deixou um recado para você. Claudinha, aqui é o Padre Zezinho, estou aqui no aeroporto de Guarulhos, não me lembro se era Guarulhos ou era Congonhas, eu penso que era, junto com o Jamil Albuquerque, está te mandando um abraço. Isso faz aí uns 15 anos ou mais, talvez até mais. Ô, Jamil, sabe que a respeito da nossa trajetória, se nós pudéssemos escrever um livro a respeito dela, com certeza este momento mereceria um capítulo. E eu quero dizer o seguinte, num tempo em que os celulares não tinham essas facilidades que temos hoje, né? Os celulares ainda eram cheios de botões e o máximo que conseguia era deixar recado na caixa postal. Não tinha ainda recado por áudio, não tinha recado de vídeo, você tinha que acessar a sua caixa postal na operadora, coisas que a nova geração nem sabe como é. Eu e Jamil costumamos dizer que nós somos da geração caixinha de maisena, né? Nós somos da geração analógica. O pessoal que é da geração digital não sabe o que é isso. Como eu tenho formação católica, eu toquei na igreja por 32 anos da minha vida, e eu passei a minha segunda infância, a minha juventude, a minha adolescência, escutando o Padre Zezinho, lendo o Padre Zezinho. Por isso que eu disse no começo da live que eu considero um dos maiores pensadores do cristianismo contemporâneo. Ele agora, há pouco tempo, passou por um AVC, se recuperou, mas ele deixou mensagens maravilhosas.
E o Jamil já ouvia falar do Padre Zezinho, mas ainda não tinha, e a gente conversava muito, e eu sempre falava, isso aqui que nós estamos falando aqui, o Padre Zezinho também fala no livro tal, e um belo dia, não é que eu não quis atender o Padre Zezinho, não sei porque a ligação não completou tal. Aí eu vi que tinha um recado do Jamil, entra, vou ver o recado, ele disse, Claudinho, eu tô aqui do lado de uma pessoa, você não acredita, eu vim, viajei, encontrei com ele, abordei, porque autoconfiança é o que não falta pro Jamil. Abordei e tal, e aí, na hora que ele começar a falar, você vai saber quem é. Aí passou o telefone, ele, olá, Cláudio, Deus te abençoe, você tem um amigo aqui que gosta muito de você, me pediu para te deixar essa mensagem, falou algumas coisas com um abraço do Padre Zezinho. Cara, foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida, né? Claro. Eu me emocionei muito na época, guardei essa mensagem até quando eu pude, depois nessas mudanças de celulares, acabou se perdendo essa mensagem. Se fosse hoje, a gente transferiria para o Facebook. Mas, ô Jamil, eu quero, em primeiro lugar, te agradecer por lembrar esse momento. É um momento marcante da nossa trajetória. E quero pedir, Jamil, para que a gente encerre dizendo o seguinte. O tema do nosso encontro é Mastermind, liderança e ressurreição. Na metodologia Mastermind, uma das coisas que nós fazemos, principalmente lá no Lince e também em outros programas, mas o Lince é muito forte este momento, que é o momento de nós construirmos uma visão estratégica. Sim. Ou seja, assim como Viktor Frankl, que escreveu Em Busca do Sentido, que ele contava que ele não quis se entregar àquele momento de penúria nos campos de concentração, ele era médico, e ele via os seus pares se entregando, porque, olha, aqui chegou o fim, né? Então, para muitos empresários, para muitos empregados, para muitas pessoas que estão com a saúde debilitada, para muitos idosos, este é um momento que parece que tomar contato com a finitude, as pessoas estão querendo entregar-se. Você foi muito enfático ao afirmar aí que a travessia ela é curta. Por mais comprida que pareça ser, a travessia é um momento curto, mas a nossa vida vale muito. E se nós queremos deixar um legado para as futuras gerações, talvez este momento que nós estejamos passando seja na nossa história, e nós estamos testemunhando um acontecimento histórico que por séculos será relatado pela história. Qual é a tua mensagem? Porque Mastermind é a união de mentes em torno de um objetivo comum, encontrar o nosso eu. Qual é a tua mensagem? Como é que nós nos vemos fora deste momento? Qual é a visão estratégica que nós, como líderes, precisamos construir? Primeiro para nós mesmos e depois para o nosso entorno, para o pós-crise. Como você vê o Brasil, como você vê o mundo, como você vê a prosperidade acontecer após esta prova de fogo que a humanidade está atravessando. Claudinho, para a gente pegar esse fio de Ariadne, que é a nossa conversa filosófica em torno da liderança de Jesus, Jesus tinha fundamento na sua liderança, ou seja, ele tinha firmeza, toda a base essencial dele era a imortalidade da alma. Por isso a ressurreição é tão importante, é o mais importante feriado da nossa fé. Ele tinha uma generosidade, isso era uma das coisas que mais eu gostava de estudar Jesus. Ele era pulso firme, você não via ele arrefecer, mas era generoso com as pessoas. Ele tinha essa base na sua liderança. Então, a imortalidade da alma. Ele tinha o cordão dos três dobrados, que são as três virtudes bíblicas, né? Que Paulo fala várias vezes aparece, mas são os frutos da alma, os frutos do espírito, os frutos divinos do ser humano, mas a fé, a esperança e o amor, que é fundamental, porque sem a fé a gente jamais verá o Criador, né? Sem a falta de fé nos desconecta com Deus, e sem fé nós jamais veremos o Criador.
a esperança que é essa mola propulsora do ser humano, que é uma chama que ilumina o ser humano no sentido de caminhar, de que a gente sabe que o caminho para a eternidade nunca é o fim. Nunca é o fim, é só analisar a história humana, 12 mil anos de registros, nunca é o fim. Nós já passamos por momentos muito mais difíceis, mas muito mais difíceis mesmo na história humana, então é importante. E a terceira, que é o amor, que é a expressão da caridade, que é a maneira que a humanidade encontra a redenção, que forma o cordão de 3 dobrados, que é o cordão inquebrável, que é a união, que é o espírito de concórdia, que é a união de mentes, que é essa mente maestra e que é com a qual nós podemos, unidos, vencermos as trevas. A luz vence as trevas, é o triunfo da luz sobre as trevas. Então, isso é o que Jesus nos deixou, a esperança, a fé, que é a capacidade de saber que existe solução, a esperança, que é a mola propulsora, e o amor, que faz nós sermos cada vez mais humanos, cada vez mais próximos da angelitude. E para encerrar, eu quero dizer o seguinte: nós chegaremos do lado de lá, como todo o deserto de travessia tem agruras, mas do lado de lá tem uma terra que emana leite e mel. Do lado de lá tem a terra prometida. Então, neste momento, eu quero que você pense que amanhã é a ressurreição de Cristo. Amanhã é o triunfo da imortalidade da alma. Amanhã é a Páscoa. Amanhã tem que ser um dia feliz. Eu adoro esses símbolos católicos do coelho e do ovo, porque o ovo é o único alimento que produz vida. E o coelho é a multiplicação. Então, eu adoro esse símbolo lindo, que é o símbolo católico. Não encontra eco dentro da Bíblia, mas encontra eco na fertilidade, na multiplicação. Se consegue ultrapassar qualquer coisa com o milagre da multiplicação que Jesus deixou com os peixes. E como é a ressurreição? A pergunta é: qual é o sonho que você tem que ressuscitar na tua vida para sair mais forte do lado de lá? Qual é o sonho que tu tem que desenterrar de dentro do teu coração e da tua mente para chegar do lado de lá? É isso que eu quero te desejar nesse pós-causa aqui, dessa pós-guerra mundial. Qual é o sonho que tu tem que ressuscitar?